Grüße miteinander, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, diretamente de Milão, não tô na Suíça, tomei um trem de Interlaken West até aqui, Milano Centrale. E essa viagem durou cerca de 3 horas mais ou menos. E agora é 1h20 da tarde. A gente chegou faz umas meia horinha, descansamos um pouco no Airbnb e vamos começar a visitar essa cidade incrível também. Eu nunca visitei Milão, já passei por aqui, mas visitar mesmo vai ser a primeira vez. Claro, quero levar vocês comigo. E a gente está meio que na aventura, estamos tentando achar um restaurante para comer agora e para visitar. Claro que a gente tem em mente os pontos principais, mas a gente não criou um roteiro para essa viagem. Então vai ser mais ou menos tudo na surpresa mesmo, tudo de última hora, mas tenho certeza que vai valer a pena, porque o que mais importa é estar na companhia de quem a gente ama, né? A gente está se aproximando aqui da catedral, a movimentação já está bem maior e a cidade está bem cheia. Essa parte da esquerda está toda em obra, ó. Faz bastante tempo que a gente já está andando e estão reconstruindo uma boa parte da cidade. Bom, a gente acabou de comer, agora vamos começar a visitar os pontos turísticos dessa cidade. Com certeza, o primeiro ponto turístico e um dos mais famosos é o Duomo. Então, a gente está aqui na frente dele agora. A grandiosidade desses edifícios antigos me impressiona. E bem aqui atrás de mim está o Duomo. E outro ponto super turístico aqui da cidade é essa galeria que fica bem em frente a Vittorio Emanuele. Essa galeria é uma das mais antigas do mundo, inaugurada em 1877, e os milaneses chamam ela carinhosamente de a Sala de Estar de Milão. E olha que curioso, aquela loja da Prada não é uma loja qualquer, foi bem aqui, dentro dessa galeria, que a Prada nasceu, lá em 1913. A marca que hoje é febre no mundo inteiro começou nesse mesmo corredor onde a gente está andando agora. E repara nessa cúpula de vidro e ferro, quase 150 anos de história passando por cima da gente. E a gente sentou aqui na frente do Teatro Scala para descansar um pouquinho, porque tá fazendo 29 graus e esse sol cansa muito a gente, né? Principalmente nós dois que viemos do inverno europeu, do inverno da Suíça. Agora a gente está meio que desacostumado. A gente tem poucos dias na cidade, hoje e amanhã, e pela previsão do tempo, amanhã vai estar chovendo. Então vamos aproveitar o máximo para fazer tudo ao ar livre hoje, para visitar as principais atrações, porque amanhã a gente vai fazer alguma coisa bem mais tranquilo. Provavelmente vamos visitar as lojas, que geralmente a gente não vai na Suíça, né? Porque aqui na Europa as coisas tendem a ser mais baratas, então quando a gente sai da Suíça, nós aproveitamos para comprar alguma coisa. E se você está vindo para Milão também, é bom ver os dias de abertura dos museus, comprar com antecedência os ingressos, como por exemplo para a última ceia, a gente viu que está esgotado, então a gente não vai conseguir visitar nesses 2 dias. E a Pinacoteca que a gente ia visitar agora também está fechada, sorte que a gente deu uma olhada antes. E esse calor está pedindo um gelato, então a gente vai continuar a viagem. E depois de caminhar por mais alguns minutos nesse dia ensolarado, a gente vai parar aqui para tomar um sorvete nessa gelateria. Gelato e champanhe 1906, vamos ver se tá bom.
E aqui o preço do sorvete. Ó, o pequeno tá R$3,80, o médio R$4,90, o grande R$5,90 e o gigante por R$7,90. O legal é que aqui também, assim como na Suíça, tem algumas fontes de água para a gente encher a garrafinha, se refrescar também, né? Próxima parada aqui no castelo de Sforzesca. Ainda estou aprendendo italiano, não sei se estou falando da maneira correta, mas é uma língua que está nos meus objetivos. Eu acredito que vai ser bem rápido para aprender, na verdade, porque é muito parecido com o português e o espanhol, né? Depois que você começa a aprender alemão, qualquer outra língua se torna bem mais fácil, na verdade. Outra atração que é fechada às segundas-feiras, então funciona de terça a domingo, de 9h30 às 5 da tarde. Então a importância aí, né, de verificar. E esse é o Castelo Sforzesco e ele tem mais de 650 anos. E um dado muito curioso e que pouca gente sabe é que os Sforza contratavam mercenários suíços como guarda pessoal. Suíços protegendo a nobreza italiana há 500 anos. Algumas coisas não mudam, né? Até hoje, os suíços guardam o Papa no Vaticano. E o melhor de tudo, você sai do castelo e cai direto no Parque Sempione, do século XIV para o piquenique em 2 minutos. E olha quanta gente deitada na grama, aproveitando para tomar um banho de sol ou fazendo um piquenique. É muito legal, né? Ver a vida dos habitantes acontecendo na prática, como essa família aqui atrás jogando bola. Sempre gosto de ir em algum lugar e saber que esse lugar passam pessoas que vivem ali, que têm a sua rotina, que têm a sua vida acontecendo, para sentir a vibe. Então a gente vai aproveitar para sentar aqui nesse parque e, além de descansar, de ver a vida do habitante de Milão. Thank you, guys. O Parque Sempione foi criado no fim do século XIX, mas o castelo atrás dele é bem mais antigo. Começou a ser construído nos anos 400 e tem um detalhe incrível. Foi o próprio Leonardo da Vinci que ajudou a decorar uma das salas lá dentro. E dentro do castelo também está guardada a última escultura que Michelangelo fez na vida, que ele deixou inacabada. E hoje o parque virou esse refúgio verde no meio da cidade, onde os milaneses vêm respirar, namorar, fazer piquenique. E lá no fundo dá para ver o Arco da Paz fechando a vista. Difícil acreditar que a gente está no centro de Milão. Agora a gente vai alugar uma scooter para ir para casa. São 12 minutos aqui desse ponto. A gente está aqui no Arco, então vamos lá. E essa área parece ser bem gostosa, ó. Uns bares, restaurantes, as pessoas sentadas na varanda. Muito, muito gostoso. E a rua é bem arborizada. No geral, a cidade é assim, muito linda. Tô amando Milão. E a gente está aqui agora no mercado na frente do nosso Airbnb e estava observando os preços das coisas, né? E os produtos que tem aqui de origem italiana, por exemplo, alguns biscoitos doces que parecem maravilhosos, massas também aqui frescas,
disponíveis no mercado para fazer rapidinho. Olhando o preço da carne, por exemplo, esse hambúrguer bovino tá por 20 o quilo. Na verdade, sai mais ou menos esse preço também na Suíça. E essa carne moída tá saindo 21 o quilo. A gente tá no Carrefour, tá saindo por 45 o quilo da copa. Não me parece tão barato. A Suíça tem um custo de vida muito alto, é verdade, mas também tem um poder de compra excelente. Tanto que o IVA aqui na Itália, a gente estava vendo, é 21% e na Suíça é 8%. E olhando o preço das coisas aqui no geral, tá bem parecido com a Suíça. Claro que tem uma coisa ou outra que é metade do preço ou ainda mais barato, mas a gente consegue comprar coisa boa na Suíça com um bom preço. E claro que o azeite de oliva, né, italiano, tá bem mais barato. Por exemplo, tá saindo 6,55 litro desse. E olha o preço do Barilla, gente. Meio quilo, 89 centavos. Isso aqui tá realmente bem mais barato. Mas na verdade os italianos comem outra pasta, né? Tem pastas muito melhores por aqui. Eu gosto muito dessa marca aqui, Mulino Bianco. Tem na Suíça também, geralmente eu compro alguma coisinha. O preço do vinho aqui também é fenomenal e a qualidade, então, né, gostaria de passar mais tempo aqui, na verdade, para provar. E escolhemos esse restaurante para jantar. Bom, e o lugar é bem lindo e não tá tão caro, ó. São as bebidas, os antipais. E eu acho que eu vou pedir esse clássico meneghino, que é um risoto alla milanese com ossobuco de vitela. E também aqui tem algumas pastas. E eu não sei o tamanho da pizza, mas tá aqui a partir de 9,50. Aqui tem o preço das bebidas, da cerveja e de suco, Coca-Cola e alguns cafés. E buongiorno, dia 2 em Milão. A gente acabou de sair do restaurante onde a gente almoçou. Encontramos um aqui no Google Maps mesmo, com uma ótima avaliação e ótimos preços. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem. Também fica de recomendação, né? Se você vem a Milão e quer comer uma comida autêntica italiana boa, com um ótimo valor. Com certeza recomendamos esse porque pedimos 4 pratos diferentes e todos estavam uma delícia. E de manhã eu não filmei porque estava chovendo. A gente só conseguiu sair de casa a 1h da tarde porque choveu a manhã inteira. Tá prevista mais chuva agora para a tarde, mas a gente vai tentar fazer algumas coisas que sejam dentro de shopping ou prédios. Então vamos lá para mais um dia em Milão. Agora a gente saiu completamente da Milão antiga e entrou numa outra cidade, o City Life. Esse bairro foi construído no lugar da antiga feira de Milão e hoje virou o cartão postal da Milão moderna. E cada um desses 3 arranha-céus foi construído por um arquiteto famoso diferente. E os milaneses deram um apelido para eles: o reto, o torto e o curvo, por causa do formato de cada um. E quase toda essa área é fechada para carro. Só lojas, restaurantes e um parque gigante no meio dos prédios. Foi impressionante como em poucos minutos você sai de uma Milão de 500 anos e cai numa cidade totalmente futurista. E, gente, aqui dentro desse shopping tem essa cafeteria super linda. E, na verdade, o café não tá tão caro, um preço bom. Por exemplo, o café R$1,40, cappuccino R$1,90. O latte tem de R$1,20, R$1,40.
Então, mesmo que seja um lugar bem mais elegante, né, sofisticado, o preço continua bem parecido com outros lugares. E a gente está comprando 2 cafés aqui, café de especialidade. A gente sempre tem curiosidade em provar, né, novos cafés, principalmente assim de qualidade. E o preço saiu R$ 4,30 para os 2 cafés. Pedimos 2 cappuccinos, mas o meu com leite de aveia. Bom, e aqui é a perdição, porque, como eu falei antes, na Suíça os preços são bem mais caros, né? Outros países ao redor a gente vem e tem promoções como desse tipo aqui. Eu aproveito para dar uma olhada sempre. Bom, e a gente voltou para casa depois de ter passado no shopping. A minha sogra comprou algumas coisas na Zara. Eu não encontrei nada do meu gosto, então dessa vez eu não comprei nada. E a gente tá aqui no Airbnb agora. Já são 8h20 da noite e ainda tá bem claro, mas a previsão do tempo prometeu chuva pro dia todo e infelizmente está se cumprindo. A gente teve que voltar para casa. Queríamos ir ao Duomo, né, à noite para visitar, para ver com as luzes ligadas. Tentamos adaptar, né, hoje, o dia chuvoso, a visitar mais alguma coisa aqui na cidade. E a gente comprou algumas coisas no mercado já, porque essa chuva pede para ficar em casa relaxando, né? E também porque a gente já estava há 5 dias viajando pela Suíça, todos os dias caminhando muito. Foi bom tirar esse dia para ficar mais relaxado, porque amanhã a gente está indo para a Grécia. E bom, esses foram os 2 dias aqui em Milão. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.